Bom dia pessoal, tudo bem? Pessoal do primeiro ano a gente dá andamento às aulas de filosofia. Hoje a gente vai tratar de filosofia helenística, um importante período para a história da filosofia, para a história da humanidade. A gente vai trabalhar uma introdução a esse contexto específico para depois tratar cada filósofo com maior cuidado, tá? Então, o período helenístico se caracteriza por um processo que integra a cultura oriental e a cultura ocidental, período em que o mundo antigo conhecido era comandado na sua grande parte por Alexandre o Grande, um conquistador de enormes proporções históricas, extremamente conhecido e renomado historicamente, né? Então, esse período helenístico se caracteriza por uma retomada de Platão e de Aristóteles, né? E é curioso porque quando se trata de Alexandre o Grande, ele também era um conhecedor da filosofia, pois ele foi aluno de Aristóteles. Não havia uma participação política do cidadão efetiva, porque na verdade todo o poder de decisão estava concentrado nas mãos de Alexandre. Então que havia uma grande decepção, porque tiraram do cidadão grego especialmente aquilo que era para ele fundamental, que é a participação ativa na vida política da polis, né? Então, com isso se substitui filosoficamente as preocupações com a vida pública por preocupações pela vida privada. Isso passa a ser o centro das reflexões filosóficas, né? Ou seja, preocupações individuais em detrimento das preocupações coletivas. Então, o que tem como elemento central dos filósofos daquele contexto é uma preocupação com a intimidade, com o interior de cada indivíduo, né? Então, nós temos aí basicamente quatro escolas de grande renome nesse contexto. O ceticismo é a primeira delas, né, os céticos. Também é conhecida como o pirronismo devido ao nome do seu líder, que é Pirro, tá? Essa escola basicamente entendia que a realidade de fato existia, né? O real não era uma invenção ou uma interpretação, fatos existiam, mas nós, enquanto seres humanos, não teríamos como atingir a verdade de qualquer coisa. Nós sempre faríamos interpretações do fato, mas nunca chegaríamos à verdade efetiva, porque somos limitados, seja pelo tempo em que vivemos, seja por nossas visões de mundo, pelo aprendizado que tivemos ao longo da nossa trajetória. Logo, a filosofia para eles é o não saber. É quando você nega que sabe. Você não deve buscar a verdade, mas saber que não chegará à verdade de nenhuma forma, né? Por quê? Porque todo conhecimento é incerto. Nada será seguro. Você pode ser confundido pelos seus sentidos, você pode errar mesmo quando raciocina, você pode ser manipulado por alguém, né? Você pode ter uma visão limitada do todo, ou seja, nada será seguro, tudo é incerto. Então, qual que é a solução? Se contentar com o aparente, com o imediato, desfrutar intensamente daquilo que vivemos no momento, tá? Então, é, na verdade, ser feliz é viver a realidade captada pelos sentidos e não buscar uma verdade plena, né? Viver efetivamente como as coisas aparecem, como elas aparentemente são, né? Então, o indivíduo deve ter uma indiferença absoluta aos costumes e aos acontecimentos da vida, tá? Então, basicamente, os céticos são chamados assim porque eles duvidam de tudo. Já os estoicos, corrente filosófica de maior influência no contexto da filosofia helenística, foi fundado por Zenão e defendia que toda realidade existente é uma realidade racional, ou seja, uma realidade ordenada, tá? É uma realidade em que cada coisa tem a sua função e é organizada de acordo com uma inteligência específica. Essa inteligência específica nós costumamos chamar de Deus. Eles entendem que são as fontes dos princípios que regem a sociedade, ou seja, amor, é, organização, beleza, bem, todos esses princípios que devem nortear a realidade vêm de uma fonte e essa fonte nós chamamos de Deus, tá? Outra coisa que os estoicos pensam,
quando nós morremos, nós não vamos para um paraíso, certo? Não temos uma alma que daqui sairá. Na visão dos estoicos, a gente morre aqui e se dissolve nesse mundo, favorecendo o surgimento de outros seres. Então não há vida após morte, né? É, o que nós vivemos aqui enquanto drama, a gente não tem poder para alterar a realidade, tá? A realidade é muito maior que nós somos limitados. Entretanto, se a gente compreende como as coisas funcionam, a ordem universal, e começamos a viver de acordo com ela, a gente alcança uma vida feliz, tá? Então, a gente deve compreender o funcionamento do mundo, porque ele é o melhor caminho para a felicidade. Ele evita que a gente sofra, tá? Então, ser feliz é viver de acordo com a nossa essência, com a nossa natureza e entender a essência do mundo. A gente deve ter uma austeridade, ou seja, uma firmeza física e moral. A gente tem que aguentar as coisas como elas vêm e não nos deixar abalar, tá? Então, nós temos que ter resistência diante do sofrimento. Quando há perigo, temos que ser corajosos e, especialmente, sermos indiferentes em relação às riquezas materiais. São elas que criam ilusões, são elas que nos atrapalham chegar a uma vida feliz, segundo os estoicos, né? Então, o que se busca? Um estado de plena serenidade, né? Há obstáculos, há sobressaltos, há desafios na existência que você só vai enfrentar de uma maneira bem e chegar à felicidade se você aceitá-los e compreendê-los dentro da ordem universal que rege a vida coletiva, tá? Então eu tenho que entender o porquê que aquilo está acontecendo, qual é a importância dele dentro da ordem universal para podê-lo enfrentá-lo e viver uma vida feliz. É isso que os estoicos pregam, tá? Os cínicos é uma terceira corrente que tem como grande representante Diógenes. A palavra cínicos, traduzindo do grego antigo, significa como um cão. E é uma corrente de filósofos que se propuseram de fato a viver como os cães da cidade, sem nenhum conforto, sem nenhum tipo de propriedade, tá? Eles levaram a máxima socrática do conhece-te a ti mesmo é, às últimas consequências e traziam um total desapego aos bens materiais, um total desapego às normas sociais, às convenções sociais. Para eles, de fato, o ser humano deveria conhecer a si mesmo e desprezar esses bens materiais que levam às ilusões e hierarquias sociais que de nada valem, tá? E o Diógenes, que é o principal representante, sempre questionava valores, convenções sociais, né? Vivia uma moralidade muito própria, ele vivia de acordo com aquilo que julgava correto. Muitas vezes foi preso por ter relações sexuais no meio da cidade de Atenas, não se submetia a Alexandre o Grande. Então, realmente, os cínicos negavam a ideia de conforto e propriedade, negavam a ideia de submissão à ordem social. Eles viviam uma moralidade muito própria e buscavam se conhecer cada vez mais para construir suas visões de mundo, tá? Por fim, nós temos o epicurismo, cujo fundador é Epicuro. E Epicuro tinha uma visão muito particular. Ele dizia que o prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz. São os prazeres os elementos fundamentais para você alcançar a felicidade na vida humana. Ele distinguia dois tipos. Nós chamamos o prazer duradouro. Esse prazer duradouro é aquele que vem pela contemplação da arte, de uma boa música, de uma boa conversa. E para ele havia os prazeres imediatos, né? Que vem das explosões das paixões, né? Vem do excesso. E, por exemplo, uma paixão maluca, né? A entrega ao excesso do prazer de comer, etc e tal. Só que o que ele dizia? Que esse prazer imediato pode resultar em dor e sofrimento mais tarde. Portanto, o prazer do intelecto, que é o prazer duradouro, deve ser aquele a ser desfrutado. O prazer imediato, que é esse prazer das paixões, o excesso, esse que gera muitas vezes medo, apego, cobiça, inveja, deve ser evitado, tá? Por quê? Porque os epicuristas buscavam sempre a ataraxia, né? Que é um estado de ausência da dor, uma serenidade da alma, uma alma imperturbável, tá?
imperturbável, perdão. Então, o que se espera é esse estado de plena serenidade que não pode ser alcançado por um indivíduo que se entrega a todo momento aos prazeres imediatos. Só os prazeres duradouros podem te levar a essa serenidade, tá? Então, o que é necessário é uma administração racional e equilibrada do prazer. Se você cede a desejos insaciáveis, isso pode te levar a um sofrimento tardiamente, tá? Então, essas correntes são importantes. Nenhuma delas traz algo inovador, porque é um resgate das ideias de Platão e Aristóteles, né? Não são necessariamente originais, mas são muito importantes. Então, no período que vai do século III até o início da Idade Média, né, a repetição dessas ideias dos antigos, até que surge o cristianismo ali no século I, e começa a trazer, nesse meio do caminho, algo que seria mais tarde fundamental para mudar as relações histórico-filosóficas do contexto. Veja que eu estou falando do século III à Idade Média, o século I está nesse contexto, tá dentro desse contexto, mas a partir do século I começa a surgir algo que vai mudar as relações humanas, que é o cristianismo, tá? Então o cristianismo vai ter o resgate ali por parte, especialmente de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, de Platão e Aristóteles, mas aliada a uma lógica a lógica da fé cristã e a consolidação do poder católico naquele contexto, tá? O que é importante da filosofia helenística é essa mescla da cultura ocidental da cultura oriental, tá? E esse resgate de Platão e Aristóteles feito pelos helenistas vai chegar aos cristãos e esses cristãos vão moldar toda a sua filosofia adequando aos interesses da Igreja Católica que ali está florescendo e vai se tornar mais tarde a instituição mais poderosa da Idade Média. Tudo bem? Então é um momento de transição. Filosofia helenística é importante ser entendida como integrante de um momento de transição importante da história humana. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida estou à disposição. Grande abraço a todos, se cuidem, fiquem bem.